bem, o intelecto, no ato de entender, é imaterial. E ser imaterial significa aqui, que não depende da matéria, seja em sua essência, seja em sua atividade. Na verdade, as operações do intelecto têm por objeto, já tinha lido essa frase, essências abstratas e universais, e buscam enunciar relações necessárias, universais e intemporais, ao passo que os sentidos nos apresentam o contingente, o particular e o temporal. Nesse sentido, como afirma o filósofo espanhol Juan Cruz Cruz em sua apresentação à edição espanhola da questão disputada sobre a alma de Santo Tomás, o espírito humano, essa frase eu achei especiosa, possui finitude atual e infinitude virtual. Nós somos finitude atual porque temos composição em nós de essência e ser, sendo a essência o limite do nosso ato de ser. Vou explicar isso um pouquinho mais lá na frente. Mas esta infinitude, nós vamos ver na frase de Santo Tomás agora abaixo, ela não significa que, sendo imaterial, eu não possa alcançar potencialmente coisas infinitas. Ouçamos Santo Tomás, né? Abre aspas. Não existe dificuldade alguma em admitir que a capacidade de uma substância intelectual finita se estenda a coisas infinitas, dado que a sua capacidade intelectiva é, de algum modo, infinita, pois não é delimitada pela matéria. Daí que possa conhecer o universal, o qual, de certo modo, é infinito, na medida em que contém em si infinitas coisas e potências. Santo Tomás de Aquino, questão disputada sobre a alma, artigo 18, resposta número 3. Em outras palavras, embora seja copartícipe, juntamente com o corpo, da essência humana, a alma racional o transcende no exercício formal dos seus atos próprios, o que demarca a sua intrínseca imaterialidade. Neste tópico, convém salientar que, quando se fala de imaterialidade da inteligência, se está falando, ao mesmo tempo, de imaterialidade da vontade, a qual é um apetite intelectivo do bem. Vou falar sobre a vontade lá embaixo. Isto quer dizer o seguinte: no ato de volição, a alma também opera sem depender formalmente do corpo, embora este sirva de substrato instrumental para os quereres humanos, na medida em que todo o conhecimento das coisas passa de alguma forma pelo aparato sensitivo, senso comum, memória, potência imaginativa e cogitativa, e a vontade para atuar alimenta-se, como veremos adiante, de formas imateriais subministradas pela inteligência. O que está querendo dizer aqui? Que a vontade, ela não é cega. Ela atua, nós vamos ver lá daqui a pouco, sub ratione boni, né? Sob a razão de bem. Há um logos, que a vontade precisa dessa razão para poder exercer o querer. O ato de escolha não é cego, como alguns voluntaristas que nos fizeram fazer pensar, isso mesmo dentro da igreja. Teólogos, alguns franciscanos aí, né? Alguém disse maliciosamente, um tomista amigo meu, não vou dizer quem foi, o melhor franciscano foi São Francisco. E alguns franciscanos, olha, como teólogos, mas diga. Você pode repetir, por favor, só para me recordar, a diferença essencial da potência imaginativa para a potência cogitativa? Não, eu nem fiz referência aqui para a gente não entrar, só aludir a elas, né? A imaginação, a potência imaginativa é o labor de imagens. A criação da imagem. Não é, ela se forma no seu sentido interno. Quando você se queima, eu vou dar um exemplo aqui para ver se se torna bem patente. Você botou a mão no fogão, essa imagem não é só física, tá? É uma imagem psicofísica, psicológica, tá? Não é só uma imagem física. Se eu ponho a mão no fogão, na boca quente do fogão, e ele queima a minha mão, isso imprime na minha estrutura psicofísica uma imagem da dor que aquela ocasião propicia. Entendeu? A imaginação, como ela já tem uma certa abstração da matéria, quando eu aproximar minha mão do fogo, é óbvio que a minha memória vai me lembrar que, olha, pode ocasionar aquela sensação. Mas só que ela não se refere só ao dado atual. A memória, ela é exercida tanto espontaneamente, como também existe aquilo que Santo Tomás chama de reminiscência, né? Que é a memória voluntária. Eu quero me lembrar. Eu tive um momento na minha vida extraordinário, eu gosto de lembrar, me dá alegria. A reminiscência é, inclusive, importante para a vida espiritual, né? Você quer lembrar das coisas boas que a vida do espírito lhe traz, né? Então, assim, isso está na potência de alguma... Não, desculpa. Porque a memória imaginativa tem funções análogas, né? A memória precisa das imagens, né? A memória é a atualização, de alguma maneira, da potência imaginativa. Mas eu tenho uma potência para gravar na minha estrutura aquela imagem da dor.
aquela imagem do sofrimento. Agora, o caráter que eu vou dar a isso, intelectivo, ou seja, a interpretação, porque o intelecto é eminentemente também hermenêutico, ele interpreta os dados. Os sentidos os recebem passivamente. O intelecto tem um reflexo sobre os dados sensitivos, ele também é capaz de interpretar. É óbvio que, por exemplo, se você pensar numa pessoa que tem prazer com a dor, um sádico, um masoquista, melhor dizendo, ele de alguma maneira está invertendo uma ordem natural do seu movimento psicológico. Né? Mas por quê? A sua inteligência e a sua vontade estão muito corrompidas. A cogitativa é a interpretação. Não, a cogitativa, assim, não, a cogitativa é um dos temas mais abstratos da obra de Santo Tomás de Aquino, que deu margem, não é, professor? A livros e mais livros, mas de alguma maneira ela é aquela potência interior que prepara as imagens para a razão. Né? Ela não tem como, se a gente abrir um parênteses muito grande aqui, eu tenho medo de me perder, mas é uma estimativa racional que nós temos das coisas. Entendeu? É uma estimativa sobre a direção, digamos, da razão. Isso. Os animais estimam que o fogo esquenta e não se aproxima, né? Só que a minha modo de estimativa, por exemplo, tem um sujeito mau caráter no meu trabalho, né? Ele já me deu vários exemplos que ele atualiza o mau caráter de uma maneira assim impressionante. Eu já tenho a cogitativa que já me diz, olha, eu não quero distância desse cara, né? Eu não cheguei a raciocinar ainda em hábito, mas é isso que o Nogueira falou. É uma estimativa da realidade sob a égide já da razão inferior. Né? Corrija-me se estiver errado, viu, professor? Quando termine, só alguns comentários sobre isso. Sim.